De regresso para Bragança, a morte do jovem estudante cabo-verdiano, que a autópsia também já foi feita e foi inconclusiva. Olá, bom dia. Sim, bom dia, o Carlos. resultado da autópsia é inconclusivo. Não diz, ou seja, não é para, não assume, identifica qual é que foi a pancada mortal. Portanto, vamos só relembrar um pouquinho do caso para quem nós falamos, porque todos os dias falamos aqui no caso e presumimos que toda a gente conhece este caso. Há numa noite em Bragança, mais propriamente de 20 para 21 de dezembro, jovens estudantes, um grupo de 4 jovens estudantes sai à noite, circula por alguns bares de Bragança e neste momento estamos a no ver final as da imagens noite... dos últimos minutos de vida deste jovem. Isto foram imagens captadas e revelado ontem na investigação CM. Foram imagens dessa noite que acabou por depois culminar numa morte de um jovem estudante cabo-verdiano. É uma noite típica, não é? Uma noite em que os jovens saem, convivem, cometem também alguns excessos, coisa natural, não é? O que aconteceu em Bragança nesta noite, e independentemente, até o resultado depois de morte, é algo que nós estamos habituados a ver em Lisboa e no Porto principalmente, noutras cidades também, mas que é grupos de jovens, como tu dizes, que bebem. E depois, quando é normalmente para pagar, é o sítio em que acontecem alguns desaguisados entre as diversas famílias. Perdem-se cartões, os diversos grupos de jovens que estão ali. Mas também há rixas por questões sentimentais. Esta começa exatamente com uma questão sentimental, com uma questão de uma rapariga. Ou seja, alguém do grupo destes 4 jovens é acusado de ter sido empurrado, um rapaz foi empurrado por outro para cima da rapariga para apalpar. E o grupo que estava com a rapariga não gostou de ver. A segurança põe imediatamente fim à quesília e diz aos rapazes cabo-verdianos para aguentarem no interior durante um tempo, para que não houvesse... E eles ficam cerca de mais 20 minutos, meia hora dentro da discoteca, e quando saem, os outros estavam cá fora à espera deles, e portanto é quando se dá, vá lá, o confronto entre... De um lado, o número exato serão 14, 15 pessoas, não há ainda um número exato. A polícia já o tem, 14, nós não. 15 jovens que, e 4 de outro. E 4 de outro, que se degladiam, portanto, a vantagem é enorme do lado dos 14, é quase 1 para 3, e os 4 jovens cabo-verdianos são agredidos os 3. Eram todos cabo-verdianos? Todos cabo-verdianos. Oh, Carlos, diz nas redes sociais, circula nas redes sociais, que o grupo de 14 jovens que entra na rixa era um grupo de ciganos. Sim. Isto é verdade? Aparentemente sim, mas não é por ser um grupo de ciganos, os agressores, ou por os agredidos serem cabo-verdianos, que o Estado e a polícia olham para o caso de forma diferente. Olha-se para o caso... Não, eu estava só a falar do ponto de vista do racismo. Sim, mas o racismo foi uma loucura de meia dúzia de mentes, que, como tu referiste, num incidente de rixa à porta de uma discoteca, em que 2 grupos se degladiam, provavelmente se fosse em Lisboa com brancos contra brancos não havia racismo. Se fosse em Lisboa com grupos mistos não havia racismo. Sim, nós temos que deixar... Agora, o problema é quando as pessoas... Não, isto é uma rixa normal, não é? Certo. Ou seja, se nós queremos um país multicultural e inclusivo, é normal que numa discoteca haja brancos, negros, amarelos, asiáticos, nepaleses. Ontem os 2 que morreram na boca do inferno eram nepaleses. Portanto, uma cidade multicultural é assim. E o rapaz que foi morto aqui no Campo Grande, foi morto por 3 negros, não é? 3 guineenses, que não é por isso que é uma situação de racismo. Não, ou seja, não. Aliás, esse caso até poderíamos mais além. É que esse grupo de 3 guineenses tinham um histórico de assaltos, cerca de várias dezenas de assaltos feitos naquela zona, e nenhuma das vítimas deles era africana. Eram todos portugueses, brancos. E, portanto, esta questão é que nós andamos aqui estamos a derivar, não é? Posto esta contextualização, até porque eu acho que é de facto importante, mas já o falámos... O que temos aqui é um crime. Exatamente, e é isso que estamos a falar. E uma autópsia inconclusiva. A autópsia é inconclusiva porquê? Porque a autópsia não dá a certeza que ele tenha morrido de uma pancada na cabeça. Ou seja, pode ter sido uma pancada causada pelo grupo, por alguém dada pelo grupo dos 15, mas pode ter sido originada da queda que ele teve quando... Mas isso faz-me um pouco de confusão. Porquê? Porque se ele não estivesse a ser perseguido, ele não teria caído, logo não teria feito essa fratura. Mas isso faz confusão, mas não é a mesma coisa. Uma coisa, em termos de crime, não é uma ele ter morrido de uma pancada que lhe deram na cabeça, por exemplo, com Ou seja, ela interpreta como uma causa e eu estou a interpretar como uma consequência. O que tu estás a dizer é, se ele não tivesse levado porrada e não tivesse, mas também nada nos diz que se ele não tiver, que eu agora sozinho quando sair daqui não tropece, cai... Como é óbvio, e não pode ser imputada a ninguém essa Exatamente. causa. A questão ali é que, em tribunal, este caso já é um caso difícil. Porquê? É um caso difícil porque temos 14 ou 15 pessoas que batem em 4. Temos aqui um crime de ofensas corporais contra 4 pessoas. Não há
testemunhas, não há vigilância. A polícia já identificou todos os intervenientes, quer as vítimas, quer os agressores. Mas só quem pode identificar quem é que foi que bateu são as vítimas. Claro. Ou seja, são as vítimas. Portanto, os três, portanto, o grupo era de 4, Giovanni faleceu, portanto, há 3 que podem dizer. Esses é que têm que dizer. Se lembrarem. Têm que dizer e identificar, ou seja... E esses não ficaram feridos? Essa é outra situação que não consta até agora que eles tenham ido procurar tratamento aos hospitais. Provavelmente ficaram com hematomas. Nós temos que ter aqui uma coisa que correu mal em termos de investigação, foi que, como ele esteve 10 dias em coma no hospital, a Polícia Judiciária só sabe do crime quando ele morre. E, portanto, provavelmente não foi feito o auto de exame direto ao corpo dos outros 3 que ficaram vivos, claro, porque ficaram com as mazelas que cada um ficou, as nódulas negras. No fim de 10 dias já não há nada. Portanto, o que é que te parece? Eu sei que prognósticos só depois do jogo, mas o que é que te parece? Vai ficar tudo em águas de bacalhau? Eu acho que podemos estar aqui, provavelmente vão ser acusados todos, no meu entender, por um crime de ofensas à integridade física. Porque num crime de ofensas à integridade física tu não tens que identificar... Mas nunca de homicídio involuntário? Homicídio era preciso haver, já era difícil, porque homicídio é preciso haver vontade de matar. Ou então, o dolo. Involuntário, mas tinha que haver quem o praticasse. Eu atirava mais sabemos. aqui para uma situação de ofensa à integridade física agravado pelo resultado. Ou seja, eles não queriam a morte, mas era agravado pelo resultado de morte. Mas para isso nós temos que saber quem é que era o autor da última pancada. Se fossem só 13 com armas, nós dizemos assim, eles estavam todos munidos da intenção de matar. Um grupo de 15 pessoas é muito difícil. E não houve armas. Não houve armas, foi tudo paus e ferros. E pois, quer dizer, não havia navalhas, não havia pistolas. Não, é tudo objetos contundentes. A questão que é uma rixa à saída da discoteca... Sim, mas às vezes há navalhas no bolso. A questão que nós temos aqui em cima é que, para haver um crime de homicídio naquele caso, não podem ser os 15 punidos por homicídio. Claro, claro. Ou seja, os 3 que estão vivos têm que identificar, sem nenhum problema, quem é que foi dos agressores. O indivíduo que com um bastão deu na cabeça do Luís, porque não há imagens de videovigilância. Não se conseguindo apurar umas responsabilidades individuais, saber quem é que é o A, o B e o D que agrediu, eu acredito que eles vão ser punidos por ofensas à integridade físicas graves, mas coletivamente. Cá ficamos à espera então desse resultado. Vamos mudar de tema, queremos saber a tua opinião.